Glória a Deus, Deus seja louvado nessa sexta-feira abençoada em nome de Jesus, onde aqui eu quero trazer uma palavra do nosso Deus para as nossas vidas, que Deus possa muito nos enriquecer com a tua graça, né? Que nós possamos a cada dia progredirmos espiritualmente com Deus, porque quando o homem ele busca esse progresso espiritual, de nada este homem terá falta, porque Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E que nós não venhamos temer absolutamente nada do que vemos, do que vivemos, que nós venhamos somente a crer, né? A confiar e não rejeitarmos, em hipótese alguma, a justiça que vem de Deus. Deus é um Deus amoroso, misericordioso, mas é um Deus muito justo. Se tem algo que você precisa saber e crer, é que Deus é justo com você e Ele fará a tua justiça em nome de Jesus. É por isso que não pode haver a rejeição, né, à justiça de Deus na nossa vida. Pelo contrário, temos que crer, confiar, esperar, sempre na paciência do Senhor, né? E hoje aqui eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, que está lá em Romanos, capítulo de número 10, é aquele capítulo da rejeição dos judeus, né? Então nós não podemos rejeitar, não. Os judeus, num determinado momento da sua comunhão com Deus, eles permitem que a rejeição bramasse no coração deles acima da fé que eles professavam em Deus. Nunca deixe os problemas gritar, né, mais do que a sua fé. Não deixa nunca um problema sufocar a sua fé, desestimular você de viver a fé. Isso é prejuízo para a sua vida, para os seus planos, para os seus projetos. Quando o problema for maior do que a sua fé, então, quando ele calar a sua fé, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, nunca rejeita a justiça que vem de Deus. Muito boa noite, pastor Lúcio. Deus abençoe em nome de Cristo. Que Deus abençoe teu ministério, sua família, em nome de Jesus. Hoje eu faço um pouco mais cedo a live, porque depois eu tenho que ir um compromisso com a Irmandade de ter uma confraternização com os irmãos aí da fé. Amém? Vamos lá para Romanos capítulo 10, versículo de número 1. Paulo vai começar a dizer assim, ó: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação, para a sua salvação. Qual é a essência da vida humana? Ser salva. Busca o reino e a justiça em primeiro plano, demais coisas Deus acrescenta. Eu sempre ensino que bênção de Deus para nós é presente para nós não desestimularmos de caminharmos para sermos salvos. Porque aquilo que precisamos das demais coisas que devem ser acrescentadas no caminhar da salvação, Deus vai acrescentar. Teu milagre, tua bênção, tua cura, sua transformação, tua restauração. E isso é presente de Deus. Então Deus vai presenteando o cristão para ele não desanimar da caminhada dele. Porque não vai passar por aflições? Ele vai. Então Deus presenteia ele, abençoa ele, liberta ele, cura ele, transforma ele, restaura ele, para ele não desanimar, para ele não desestimular de viver a fé. Então, quando Paulo diz para os irmãos, que na primeira palavra do capítulo 10 de Romanos 10, já é irmãos, quer dizer que ele está falando com cristão, com aqueles que estão na mesma fé que Paulo. Que o desejo de Paulo de todo o coração era para que Israel viesse a ser salvo. Então você tem que focar esse objetivo de ser salvo, né? Foca na sua salvação, o seu alvo é ser salvo. Não, pastor, eu preciso de muitas coisas. Essas demais coisas, deixa que Deus acrescenta. Se você está na caminhada da salvação, você não tem que se preocupar, porque as demais coisas Deus vai acrescentar. O que você precisar na terra, Deus vai dar. Às vezes nós ficamos muito mais ligados no que é da terra do que no que é ligado no céu. Está tudo errado. Porque quando Josafá estava numa peleja que cercaram ele, né, e o inimigo era em número grandioso, poderoso, muito mais do que o exército de Josafá,
Então ele chega num determinado momento na vida lá, que ele entende que ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Mas o que ele faz? Ele olha para o céu. Ele coloca os olhos dele em Deus. E o que ele fala para Deus? Deus, olha, eu não sei o que fazer nessa batalha aqui não, porque está difícil para mim. O inimigo é maior que eu, né? Eles são poderosos, são fortes, né? Tem uma boa reputação nas suas guerras, que os inimigos de Israel eram exércitos temidos, porque eles eram homens valentes, homens de guerra. Então Josafá, ele fala, Senhor, eu não sei o que fazer aqui, mas os meus olhos estão postos em Ti. Então quando Josafá faz essa declaração a Deus, que ele busca a justiça de Deus na causa dele, então Deus responde ele, já que é assim, Josafá, então levanta-te, fica de pé e veja o livramento do Senhor, porque a partir de agora essa luta não é sua, essa luta é minha, e veja o grande livramento do Senhor. Então Deus foi lá, nos inimigos do seu servo Josafá, colocou uma confusão entre eles, que um começou a matar o outro, e Josafá de pé, olhando toda aquela destruição de seus inimigos, porque a justiça de Deus foi colocada no plano da adversidade de Josafá. Qual é o teu problema? Então não rejeita a justiça que vem de Deus, aquela palavra justa, aquela palavra que a sua alma, ela fica em harmonia com ela, aquela palavra que você tem da parte de Deus, que você sabe que ela é de Deus. Ali você tem que se firmar, você tem que se estruturar, você tem que nivelar a sua alma na palavra do Pai. A sua alma é o teu sentimento. Então você tem que criar, no momento das suas batalhas, um sentimento de vitória, sentimento de paz, sentimento de confiança, de esperança, de constância, de perseverança, e aí vai. Aquilo que o Espírito Santo vai te garantindo, você deve abraçar. É por isso que Paulo falou para o povo de Tessalônica, não extingais o Espírito. Ou seja, não amortece o Espírito Santo não, deixa ele trabalhar em teu favor. Então quando Paulo falou que a oração dele era para a salvação, ele vai dizer o versículo 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então às vezes nós ficamos focados muito naquilo que nós vemos, muito naquilo que nós ouvimos, porque muitas coisas que nós vemos, nós queremos. Muitas das coisas que nós ouvimos, nós queremos que realize na nossa vida também, no que diz respeito às coisas pertencentes à terra. Mas eu não posso viver em zelo com a minha fé em Deus, mas sem conhecimento. O meu plano maior para a minha vida tem que ser a minha salvação, porque eu estou caminhando para a salvação. Eu estou caminhando para descer a sepultura, virar o pó, que a Bíblia diz que eu virarei pó, mas eu também estou caminhando para ressurgir dentre os mortos, quando o meu Senhor Jesus voltar. Então, quando o meu foco é a salvação, eu tenho que entender, quando o alvo é a salvação, você está com bom entendimento. Não adianta ter zelo de Deus, mas não com entendimento. Você tem que entender que Jesus morreu por você, por mim, por nós. Amém. Mas qual é o plano? Ser salvo. Salvar a humanidade. E às vezes nós deixamos as demais coisas nos perturbar, nos angustiar, nos entristecer. Não deve ser assim. O bom cristão que tem um bom entendimento sobre tudo que ele vive para vencer as aflições da vida, mas com o objetivo, ser salvo. Quando ele está nesse entendimento de ser salvo, as demais coisas Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Porque eu estou na justiça de Deus. Deus foi justo comigo, entregando Cristo por mim. E o plano é salvar a mim e aquele que nele crê. Então eu tenho que ter contentamento com isso. Sobre aquilo que eu vou passar, eu não tenho que questionar, porque eu tenho um Deus justo para comigo. Então, como é que está a sua visão sobre a tua salvação? Presta atenção nisso. Se você deixa passar despercebida a tua salvação, se você não se preocupa com a tua salvação, você está zeloso por Deus, pode até estar,
mas você está sem conhecimento. O teu plano é ser salvo, nunca esqueça disso. Mas, pastor, eu tenho muitos planos na vida, todo homem tem. Provérbios 16:1 diz: muitos são os planos dos homens, mas a última resposta tem que vir da boca do Senhor. E também o 19:21 diz. Está entendendo? Então a gente tem plano, claro que nós temos plano. Deus quer que a gente tenha os planos da vida. Isaías 1:19: se quiseres me ouvires, comereis melhor desta terra. Quer dizer, é uma vida, viver bem. Eis que eu te proponho a vida e a morte. Então a escolha é nossa. Então escolha a entender uma coisa: eu quero ser salvo. Quando você vai nessa caminhada da salvação, você fica em paz que tudo que vier sobre a tua vida, as Escrituras vai ser um amparo para você. A palavra de Deus vai sustentar você, vai amparar você, vai guiar você, vai dirigir você, vai lhe sustentar, vai lhe dar a força necessária que você vai precisando. Então, eles tinham zelo de Deus, quem? Os judeus, mas não com conhecimento. E quem tem zelo de Deus não com conhecimento, uma hora vai rejeitar a justiça de Deus, que vem de Deus. Por quê? Olha o versículo de número 3, ó. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de quem? De Deus. Nós somos incapazes por nós mesmos de resolvermos alguma coisa. O Paulo já pregava isso aqui lá para o povo de Corinto. Lá no capítulo de número 3, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, se não me engano, versículo de número 5, o Paulo já falava sobre justiça. Se nós atentarmos o valor de uma justiça de Deus para nós, nós vamos ter menos problema na vida. Não que sejamos capazes por nós mesmos, de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Então nós não temos capacidade própria, nós temos justiça própria. A capacidade de justiça tem que vir de Deus. É Deus quem nos justifica. Entende isso daqui? Então, não conhecendo a justiça que vem de Deus, procurou estabelecer na sua própria justiça e não se sujeitou à justiça que vem de Deus. Então, cuidado com a justiça própria, né? Eu acho, eu penso, eu faço assim. Eu acho, eu penso, eu tenho zelo de Deus, mas com conhecimento. Eu preciso ter esse conhecimento. Errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Segundo lá o Mateus 22, 29. Errai, porque lá ele falava da ressurreição. Então nós não podemos errar. Então entenda uma coisa aqui. Procure estabelecer a justiça que vem de Deus na sua vida, não a sua justiça própria. Por mais que ela possa lhe favorecer num determinado tempo, mas o final não vai prestar. O final vai dar tudo errado. Porque é justiça própria. Nós não somos capazes por nós mesmos de pensarmos ou fazermos alguma coisa. A capacidade tem que vir de Deus. A justiça nossa tem que vir de Deus, não estabelecer a justiça própria. Eu acho assim, eu penso assim. Para de achar, para de pensar. Começa a crer naquilo que a palavra de Deus te ensina para que você creia. Começa a lutar para viver aquilo que a palavra de Deus ensina para que você viva. No caminho que ela te ensina você a andar, é esse o caminho, a verdade e a vida que nos foi entregue na cruz do Calvário. Então, quando eles têm justiça própria, olha o versículo de número 4, porque o fim da lei é Cristo. Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei, mas ele diz que a lei ela é condenatória. A lei, transgressão da lei, pagava com a própria vida, era a morte. Agora, se eu transgredir, se eu pecar contra Jesus, eu tenho a graça dele, que é o favor dele, para que eu vou ao arrependimento e me arrependo de todo o coração. Então eu tenho a graça, eu tenho o favor dele para ele me dar misericórdia e perdoar os meus pecados, para que eu não perca a minha salvação. Mas na lei não era assim. Transgressão da lei paga com a própria vida, morte, né? Então ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para justiça, está vendo? De todo aquele que crê. Então o povo judeu tinha que entender que a lei mosaica tinha que dar um ponto para que começasse na vida dos judeus
a era da graça, a era de Cristo, mas rejeitaram, porque Jesus veio para os judeus para fazer a justiça dos judeus. Nós, como gentios, aceitamos o Cristo dos judeus, então nós passamos a ser justificados por Deus na fé em Cristo. Então Deus começa a fazer a nossa justiça. Então, os judeus o que fizeram? Eles ficaram na lei e rejeitaram a graça, que era Cristo. Por isso que eles penduraram ele no madeiro. Então, por fim da lei, era o Cristo, mas eles não aceitam isso. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, bastasse os judeus crerem em Deus, em Cristo, pronto. Seus problemas estariam sido estabelecidos, estariam sido confirmados, a vitória, a bênção, mas não, mataram ele, crucificaram ele. Ora, versículo 5, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, olha a justiça da lei, ó, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. É assim. Então Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que fizer estas coisas, por ela viverás. Então a lei estabelecia uma regra. Você transgredir aquela regra, então você pagaria com a sua própria vida, né? Quantos não morreram no Velho Testamento por transgredir a lei? Você esqueceu da retirada de Deus dos judeus do Egito? Dos 20 anos para cima, só 2 entrou na terra da promessa, Josué e Caleb. Os demais morreram no deserto. Nem Moisés entrou. Deus levou Moisés no monte, mostrou e matou ele lá no monte e sepultou ele. Deus sepultou Moisés, Deus matou Moisés. Mostrou para ele, tá vendo? Mas você não me honrou lá. Perante os filhos de Israel, você não me honrou, né? Porque eu te pedi para você ferir a rocha, você feriu, pela minha obediência, a rocha deu a água. Depois eu falei para você conversar com a rocha, você foi ferir a rocha, então você não me honrou lá. A rocha deu a água, né? Mas você querendo fazer a tua justiça, não, a rocha deveria ter dado a água na minha justiça. Era para conversar com ela. Então, que aquela rocha, eu canso de falar, aquilo ali era o Cristo, representando o Cristo. Então, primeiro Cristo teria que ser ferido, para que depois nós pudéssemos, pelo ferimento dele, pudéssemos chegar a ele em oração, em pedir, não mais feri-lo, não mais crucificá-lo. Então ele diz, tudo que pedis em meu nome ao Pai, eu farei. Mas ele teve que primeiro passar pelo processo de morrer, de ser ferido, para depois nos dar essa graça de orarmos a Deus em nome dele para que se faça justiça. Moisés não, ele feriu a primeira vez e feriu a segunda vez, para de ferir a Cristo. Será que tem que crucificar Cristo de novo? Não, já foi feita a obra da graça, estamos vivendo a era da graça. Então Moisés escreve a justiça da lei, diz aqui, ó, o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim, olha a diferença, ó. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Nunca diga isso. Volta Jesus, morre de novo por mim na cruz. Não, nunca digas isso. A justiça que é pela fé diz assim, não digas no teu coração. Não crucifique novamente o Jesus, não. Já está feita a obra da consumação. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Eu posso ir lá no túmulo de Jesus e trazer ele de volta? Não, porque ele ressuscitou. Ele ressurgiu dentre os mortos. Mas, que diz? Ó, que diz? Presta atenção. Versículo 8 do Romanos 10. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então não tem desculpa para você, para mim, para nós não.
A palavra está junto de nós, enxertada em nós, na nossa boca e aqui no coração. Então, com o coração eu creio na palavra que eu recebo, a boca eu confesso a palavra que eu tenho no coração, e Deus faz a obra. E Deus faz a justiça que eu preciso que seja feita. Então, quando você tem um problema, mas é um cristão, entenda que a solução do problema, Deus enxerta em você a solução. A solução é o quê? É a palavra dele. Então você está com problema, você vai à igreja, você vai buscar uma palavra, Deus fala aquela palavra, e Ele coloca dentro do teu coração, Ele te enxerta com ela. Para quê? Para você viver sobre ela. Conhecereis a palavra, a verdade, ela vos libertará. Então, todo problema tem uma verdade de Deus para nós. Para quê? Para nos libertar. Então, você pode passar o pior problema na vida. Não tem problema. Se você tem uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra enxertada em você. Para que você venha com a tua boca confessar e com o teu coração você venha a crer pela sua fé, e você resolve as suas questões, os seus problemas. Então Paulo falou para o povo, mas o que está dizendo a palavra? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça. Nós não temos justiça própria, não. Os judeus rejeitaram a justiça a que vem de Deus. Tomaram prejuízo. Nós não temos justiça própria, ó. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca, ó, faz a confissão para receber prosperidade, para receber saúde, para receber carro novo, casa própria, para receber uma conta bancária recheada, para receber benção, mais benção, mais benção, mais benção e mais benção. Não. Visto que com o coração se crê para a justiça, ó, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando você passar por qualquer luta, coloca o valor da sua salvação naquela luta lá. O que é colocar o valor da salvação na luta? É que o plano da salvação não pode ser destruído pela prova que você passa nesta terra aqui. Simplificar para você, o problema que você está enfrentando não pode ser maior do que a salvação que Cristo venceu por você na cruz do Calvário. Então você tem que vencer as suas batalhas, suas lutas, seus problemas com a fé. Está dentro de ti, está na tua boca, está no teu coração. Se você confessar o Cristo ressurreto, que Ele ressurgiu dentre os mortos, nem a morte parou Jesus. E você pode estar passando uma luta, um problema, mas e daí? Você está no fôlego da vida, você não morreu ainda, então você está na oportunidade de Deus, você está no plano da salvação de Deus. Anima-te, tem de bom ânimo, esforça-te, não te mandei eu, não te ordenei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Josué entendeu, então Josué pegou aquele povo e levou lá para a terra de Canaã, e os que creram herdaram, os que não creram pereceram. A vida é assim. Deus coloca entre nós o bem e o mal, escolha, a escolha é nossa, a chamada decisão é de Deus, mas nós temos que escolher, entendeu? A gente tem que escolher. Às vezes nós podemos errar na nossa escolha, claro que podemos, mas a justiça de Deus prevalece. Quando Samuel foi escolher o Davi, foi ungir Davi, ele escolheu quem? Quem que ele escolheu? Ele olhou para o filho de Jessé e falou, esse aí, olha o tamanho do homem, olhou na carne do homem, mas Deus olhou o coração. Se eu não me engano, o nome dele era Eliabe. Olhou para o coração daquele filho de Jessé. Então falou assim, não, isso aí não tem nada de mim, não. Isso aí é muito bem apresentável na carne, mas cadê o Espírito comigo? Cadê a fé em mim? Não tem. Cadê o comprometimento comigo? Não tem. Então o que ele falou para Samuel? Samuel,
você olha a aparência, você olha o exterior. Eu estou olhando o interior. Esse aí, para mim, no interior dele não serve. Talvez no exterior, tudo bem, era avantajado, formoso, forte, guerreiro, soldado do exército de Saul, né? Muito bem habilidoso com a espada, e daí? Mas na hora de enfrentar o gigante lá, ele se acovardou. Não é esse aí não que eu quero, não. Você está olhando muito para a carne, eu estou olhando para o coração desse homem. Ele não tem justiça minha, não tem fé em mim esse homem aí. Aí o Samuel entendeu, porque está no mesmo espírito com Deus, falou: não tem mais ninguém? Passou um, passou dois, passou três, passou sete, não tem ninguém, não é nenhum desse aqui. Tem mais alguém aqui na sua casa? Tem, quem? O caçulinha que está lá no pasto, pastoreando as minhas ovelhas. Vai chamá-lo lá, vai chamar ele, né? O desprezado. Nem na mesa da ceia, quer dizer, na hora do alimento, Davi se sentava na mesa com o teu pai e com seus irmãos. Então ele já era rejeitado, mas ele era obediente a Deus, ao pai dele. Aí o Samuel chama lá, chamou, chegou. Quando chegou, querido, não adianta, o que é para você, a cadeira que você tem para sentar, ninguém vai sentar. Aí o Samuel olhou, o Espírito Santo falou: esse aí que eu quero, ó. Samuel, o que ele fez? Questionou: mas esse aqui, senhor, ruivinho, não, esse aqui não vai dar nada. Talvez para o homem não dá, mas para Deus nós somos valiosos. Às vezes o homem nos despreza, Deus nos valoriza. Aí ungiu aquele homem, aquele jovem Davi, ungiu ele. Ele pega a unção, volta para o seu posto, cuidar de ovelhas. Aí vai lá, vai matar leão, vai matar urso, mas não está acontecendo nada, mas vai acontecer. Pastor, não está acontecendo nada, mas vai acontecer. Aí chega lá, Deus prepara uma luta, um grande problema. Um gigante, Golias, desafiou por 40 dias as fileiras de Israel. Olha que Israel tinha um Deus poderoso, mas eles rejeitaram a justiça que vem de Deus. Então como Deus ia fazer justiça para aquele povo naquela guerra? Aí chega um jovem lá, chamado Davi, ungido para ser rei, e ele se propõe a lutar aquela guerra. Larga a mão de reclamar, larga a mão de murmurar. Você tem que se apresentar perante a sua batalha, os seus problemas, e vencê-los pela sua fé, porque a palavra que pregamos está dentro de ti, no teu coração. Se confessares que Jesus Cristo, olha isso aqui, ressurgiu dentre os mortos, tu serás salvo, liberto, curado, transformado. Então, quando Davi chegou lá, falou: o que é o problema aí? Tem um gigante aí. Não tem problema, eu vou em nome do meu Deus, e o meu Deus vai dar esse cidadão na minha mão hoje, porque hoje saberá que há um Deus em Israel. E o que aconteceu? É aquilo que nós já sabemos: o Golias foi vencido, o Golias foi derrotado. Então, quando ele falou aí, no capítulo de número 10 do Romanos 10, visto que com a tua boca se crê para a justiça, e com a tua boca faz a confissão para a salvação, porque a Escritura diz, a palavra diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Diga glória a Deus. Não será confundido. Aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não será confundido. Tem que crer. Tem que crer. Se você não crê que o Deus que você serve, Ele faz a tua justiça, se você não crer, então a justiça não é feita. Mas se tu creres que você precisa, alinhado com a palavra, Deus pode lhe dar. Deus pode transformar a tua vida. Sabe por quê? Olha o versículo 12. Porque não há diferença entre judeu e grego. Grego aqui é estrangeiro. Somos nós. Não há diferença entre nós e o judeu, ainda mais que Deus veio para os judeus. A nação escolhida foi a nação judia. Não há uma diferença quando eu aceito o Cristo dos judeus. Eu sou como judeu, na fé em Cristo.
O judeu crê, eu também creio. O que o Cristo faz para o judeu, faz para mim também. Por mais que eu sou estrangeiro. Porque está falando, ó, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, os que dependem dele, os que clamam por ele. Então dependa de Deus, creia em Deus. Se a sua boca confessa, não tem como negar. Eu quero que você entenda que a palavra está junto de ti, que nem diz o versículo 8 do capítulo 10. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então Paulo pregou para os romanos. Os romanos que aceitaram a fé que ele pregou em Cristo foram abençoados. Os que rejeitaram, não teve o que fazer. Infelizmente, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Então Paulo vem advertir a nós nos dias de hoje, para nós não rejeitarmos a justiça que vem de Deus. E qual é a justiça dele? Que o justo viva pela sua fé. Então você vai mudar situações, você vai ver coisas grandiosas de Deus operando na sua vida, você tem toda a possibilidade de ver, mas mediante a sua fé, mediante o seu crer, o seu confiar. Não adianta eu ter fé, se você não tem. Não adianta eu pregar com a fé na palavra que eu estou meditando aqui, se você não crê nela. Não adianta, não traz benefício nem resultado. Mas quando nós aceitamos a palavra e nós cremos nela, e nela nós confiamos, você pode ter certeza que bons resultados Deus fará por nós, em nome de Jesus. Então não se esqueça disso, que a palavra que pregamos está junto de ti, está aí nesse seu coraçãozinho aí. Então pega esse coração que crê, pega essa boca para confessar o que você crê, que Deus é contigo, que Deus é teu pastor, nada te faltará. A mais permitirá que você seja abalado, destruído. A mais permitirá. Então todo aquele que nele crê não será confundido. Está escrito no versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? Esta é a palavra da tarde dessa noite de sexta-feira que Deus trouxe para nós. Que você possa crescer mais e mais nessa caminhada da sua fé, nesse caminhar da salvação. Porque um dia tudo vai se findar nesta terra aqui. Mas o nosso espírito tem que voltar para Deus, porque da parte de Deus veio, então que ele volte para Deus, para que viva com Deus eternamente. Então aplica-se mais, invista-se mais na tua salvação, porque quando você está caminhando para a salvação, você fica tranquilo que Deus fará a tua justiça, que Deus te abençoará, não deixará você confundido em hipótese alguma. Nas horas mais difíceis da vida, você vai cantar o cântico da sua vitória, porque Deus te ama. Deus lhe comprou com um preço precioso. Que você possa valorizar essa salvação que ele conquistou por você lá naquela cruz e crer numa coisa: um dia nós estaremos com ele, se nós cremos nele. Eu creio, mas tem que ser com conhecimento. Não basta ter zelo de Deus sem ter conhecimento. Os judeus não estavam tendo esse conhecimento aqui, não estavam vivendo a justiça que vem de Deus, mas a justiça própria. Então Paulo teve que dar uma admoestação, uma repreensão, para levar aquele povo a viver a fé na justiça de Deus, porque Deus é justo para aquele que nele crê, e os que nele crê não serão confundidos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então não permita que nenhum problema venha confundir o seu caráter, a sua posição, a sua postura de homem e mulher de Deus. Homem e mulher que vive a fé. Amém? Ah, mas está muito difícil, uma luta está grande. Pare de reclamar, pare de murmurar e creia, confia, espera, persevera com paciência no Senhor, porque fé é firme fundamento, você está entendendo? Mas das coisas que se esperam. Então é com a fé que você tem
que você vai esperar com paciência Deus operar na tua vida o teu milagre, em nome de Cristo, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos, em nome de Cristo. Amém? Deixa eu fazer uma oração para você. Pai, te dou graças, te louvo, te agradeço por esta vida que ouve esta mensagem. Que o Senhor a abençoe ricamente, abundantemente. Faça crescer nesse conhecimento, nesse entendimento, pois não basta nós termos zelo pelo Senhor, se nos falta o conhecimento, conhecer os nossos direitos pela nossa fé na Tua palavra, Pai. Então nos abençoe em nome de Cristo, nos fortaleça em nome de Jesus, venha prover as nossas necessidades em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor nos abençoe ricamente e abundantemente, que estejamos a cada dia preparados com conhecimento na Tua Santa Escritura, porque conhecendo a Tua verdade, ela vai nos libertar em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo este ouvinte, meu Deus, e aquele que ouvir esta mensagem, que seja agraciado e abençoado por Ti, em nome de Jesus. Eu os coloco todos em Tuas mãos, meu Pai, abençoados, curados, transformados, lapidados, em nome de Cristo, para que eles venham lhe servir em espírito e em verdade, em nome de Jesus, Pai, pois é os tais adoradores que o Senhor procura sobre esta terra. Por isso, meu Deus, eu oro por esse ouvinte desta mensagem e eu te peço que o Senhor o abençoe ricamente e abundantemente, no nome do Teu Filho Jesus, e Deus seja louvado. Amém? Deus seja louvado. Então creia, confie, espera, persevera, que Deus é contigo. Amém? Cida Reis, Deus te abençoe. A paz, Silvinha, Deus te abençoe. Em nome de Cristo. Cícera, Deus te abençoe. Forte abraço à tua família. Rosa Maria, Deus te abençoe em nome de Cristo. Teu filhão, Deus abençoe aí tua vida. Daílza, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Lúcio, Átila, pastor Átila de Taquaritinga. Deus o abençoe ricamente, abundantemente. E compartilhe essa mensagem aí com o seu grupo aí, tá bom? Das suas amizades, que muito Deus vai abençoar nossas vidas, em nome de Cristo. E domingo, 9 da manhã, 7 da noite, temos o compromisso de ouvirmos a palavra de Deus, na Casa de Deus, lá na rua Oswaldo Cruz, 423, no bairro Vila Virgínia, na Igreja Cristã Cristo Reina, em Ribeirão Preto. Venha nos visitar, venha ouvir uma palavra de Deus, que muito Deus vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Então esteja conosco nessa caminhada, nesta fé, e que tudo vai se resolver no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço, tenha um bom término de sexta-feira, um ótimo sábado, e domingo esteja lá na casa de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Um forte abraço a todos e Deus seja louvado. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.